Boa noite, meus caros alunos, bem-vindo para mais uma aula de introdução à informática, né? Espero que tenham gostado das nossas últimas aulas, espero que vocês tenham se interessado por essa tecnologia toda aí. E qualquer dúvida, como falei sempre, vamos estar conversando lá pelo fórum, vamos trocar ideias, a gente está aqui para ajudar. Professora Sara vai estar me acompanhando mais uma vez, né, professora? Sim, professor, estarei à disposição, né, para as dúvidas que surgirem aí nos polos. E vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de software. Na aula passada a gente falou de hardware, né? Agora a gente vai falar sobre software. Então, fazer uma pequena agenda do que vai ser visto, né? Nós vamos falar de software especificamente, onde nós temos dois tipos de software, o software básico e o software aplicativos. Professor, o que é software básico? O que é um software aplicativo? Não é tudo software? Sim, são todos softwares, mas um com funções específicas, cada um deles. Depois, a gente precisa falar sobre a rede de computadores e, mais especificamente, internet, como é que funciona, né? Isso é a base da tecnologia hoje. A gente não vive sem internet, né? Tá todo mundo conectado, desde o celular, a tua televisão. A tecnologia nunca foi tão disseminada, tão aberta quanto é hoje, né? Se a gente for fazer a analogia, quando eu entrei na informática em 1990, a realidade mudou, né? 24 anos praticamente passaram e muita coisa mudou desde que eu comecei a entrar na faculdade de informática, gente. Então, acho que a grande sacada mesmo é essa paixão que a gente acaba adquirindo com o tempo, com as coisas que acontecem, com a tecnologia que a gente olha e percebe, e é isso que faz a gente se maravilhar, né? A gente pode falar isso, pode ser até mágico, de tanta coisa bonita que acontece na tecnologia. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais, né? A gente tentar abrir mais a tecnologia para vocês, só que hoje na parte de software, né, gente? Vamos lá. No software, gente, nós temos que saber a diferença, basicamente, o que é o hardware e o que é o software. Tem aí até uma charge, né, um ditado que diz que hardware é tudo aquilo que você chuta e o software é tudo aquilo que você xinga. Lembrando aí, hardware é a parte física do computador, enquanto o software é a parte abstrata, aquilo que você não consegue pegar ou apalpar. Brincadeiras à parte, gente, é justamente isso. Foi até um professor que passou isso para mim, né? Se você consegue pegar, no caso, chutar quando está funcionando, é hardware. Se você não consegue pegar, se você não tem como, né, apalpar, certamente é um software, algum tipo de software, né? Então isso é que diferencia o hardware do software, a nossa figura aí bem providencial, o que a gente chuta e o que a gente xinga quando não funciona. Mas vamos lá, gente. Nos conceitos de software, vamos lá. O que é o software? Né, o nome em inglês, né? E a gente acabou adotando software, né? Alguma coisa macia. Então vamos lá, é a parte lógica do computador, não é a parte física, né? É a parte lógica. É uma sequência de instruções que o hardware executa. Quer dizer, a parte lógica que comanda o hardware. Olha aqui. As instruções são feitas por meio de uma linguagem de programação. Como é que eu mando essas informações para o computador, para o meu hardware? Através de uma linguagem de programação. Existem várias delas, né? É importante, a gente vai até comentar algumas delas, é importante cada uma delas, mas o computador só faz o que a gente manda, né? No computador, se a gente faz alguma coisa errada, se o software manda alguma informação errada, aí que trava o hardware. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é culpa do computador, geralmente é culpa do programador se as coisas eram erradas. Então nós temos, nessas linguagens de programação, dois tipos de linguagem. A linguagem de baixo nível e a linguagem de alto nível. Né? Só voltando aqui, linguagem de baixo nível, gente, baixo escalão, né? Não, brincadeira, gente. Baixo nível é uma linguagem tão específica, aquela linguagem 0 e 1 que a gente aprendeu na nossa primeira aula. O computador só conversa em zeros e uns, é uma linguagem muito baixo nível. Hoje ninguém mais programa em linguagem de baixo nível, né? São pouquíssimas pessoas, só o pessoal lá da Microsoft, o pessoal lá do Google chega ainda a programar em baixo nível. Pessoas que desenvolvem jogos também podem até tentar programar em baixo nível. Mas hoje a maioria dos sistemas são programados usando linguagem de alto nível, quer dizer, qualquer um pode desenvolver, né? Há um tempo atrás, como falei, em 1990, quando entrei na faculdade, ou 1950, logo que iniciou, né, a revolução da tecnologia, os primeiros computadores, nós tínhamos aquela figura do cientista, só os caras
altamente, né, tinham que ter altamente especializados, eram capazes de criar softwares para computadores, programas de computadores. E hoje a gente vê que não. Hoje até adolescentes, crianças estão conseguindo criar. Por quê? Facilitou muito, né? A gente pode fazer analogia, né, as nossas mães, né? Há um tempo atrás as pessoas, né, mais idosas não tinham acesso à internet, não tinham acesso às tecnologias. Hoje está todo mundo com seu Twitter, com o seu WhatsApp, com o seu Facebook, até a nossa mãe, né? Então vê que ficou muito fácil. E não é fácil apenas publicar, interagir, é fácil programar também, né? Se um dia vocês se interessarem em aprender a programar, estou à disposição. Né, professora? Vamos ensinar o pessoal a programar também um dia. Então, gente, nós vamos pensar agora, a gente já sabe o que é software, agora a gente vamos definir quais são os tipos de software. O primeiro tipo é o software básico, né? O que é o software básico, gente? É um conjunto de programas que supervisionam e auxiliam a execução dos diversos softwares aplicativos, né? Exemplo de softwares básicos: o sistema operacional, os drivers de dispositivos, os compiladores e interpretadores, né? Então, o software básico é o software mínimo necessário para esse computador funcionar, né? Então, esse computador eu só consigo digitar, eu só estou conseguindo ver essa minha tela, só estou conseguindo interagir com a televisão, com tudo, porque aqui tem o sistema operacional. O sistema operacional é o cara do meio campo que vai fazer essa interação entre o usuário e o computador, né? O sistema operacional precisa de outros softwares para auxiliar. Por exemplo, para esse computador conseguir conversar com USB, ele precisa de um driver. Para esse computador conseguir comunicar com a impressora, também precisa de um driver. Então são softwares essenciais, né, para o funcionamento do computador. E compiladores e interpretadores, gente, por dentro do próprio, por exemplo, o Windows, tem seus interpretadores e compiladores que às vezes você nem sabe que tem, mas tem. Eles estão executando, em tempo de execução, alguns programas, algumas características do nosso computador. Mas a gente vai falar cada um deles com mais detalhes agora, né? Então, começando com, né? O primeiro tipo era os softwares básicos. O segundo tipo, gente, é o software aplicativo. Quer dizer, ele executa operações de interesse do usuário, né? Um exemplo de software aplicativo, o mais famoso, o Microsoft Office, que nós temos o Excel, Word, PowerPoint. Um concorrente dele é o LibreOffice, Calc, Write e o Base, né? Os software aplicativos, os navegadores, aquele que vocês acabaram de ver com a professora Sara, o Internet Explorer, o Firefox, o Chrome, o Safari, e a professora Anabela também, desculpa, né? Não, professora, não sei falar. São softwares aplicativos, eles rodam em cima do sistema operacional. O sistema operacional precisa do Word para funcionar? Não. O Internet Explorer precisa o sistema operacional precisa do Internet Explorer, do Chrome para funcionar? Não. Eu posso até instalar um sistema operacional sem nenhum navegador, sem nenhum software aplicativo. Zero, só o sistema operacional. E o computador roda. Não vai ter muita utilidade para mim. O que é que eu vou fazer com um computador que não tem nem o Office e nem o Internet para navegar, né? Mas funciona. Em contrapartida, não tem como eu instalar o Excel, Word ou o Internet Explorer sem o sistema operacional. Quer dizer, o Word, o Internet, os Media Player, todos eles precisam do sistema operacional para poder acessar o computador. Vocês percebam que o software básico está bem... Vamos imaginar o hardware aqui, né? Vamos dar uma olhada, né? A primeira camada acima do hardware seria o software básico, né? O que vai abstrair toda aquela tecnologia dentro do hardware, né? E logo acima do software básico, você tem os software aplicativos que vão facilitar a nossa vida de usuário, né? É ali que nós vamos usar os diversos apps, né? Programas prontos. Só lembrando, né, professor, que o software básico, o nome dele já diz básico. Ele tem que ser, ele é necessário, ele é primordial para o funcionamento do computador. E aí, qual é a finalidade dele, né? Tem algumas finalidades, alguns objetivos. Primeira funcionalidade, fazer a interação do usuário com a máquina. Então, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum né, de arquitetura de computador, você nem precisa ter esses conhecimentos muito específicos,
mas você sabe que para interagir com o computador, quem faz isso, o programa que permite isso é o sistema operacional. E ele também faz o gerenciamento de todos os dispositivos, de todos os recursos da máquina. É como se ele ali fosse a pessoa que manda, e aí você pede, o usuário pede uma impressão. Quem que faz isso? O sistema operacional, ele diz, olha, o usuário está pedindo uma impressão, o usuário quer acessar a internet, o usuário está pedindo esse serviço, ok? Boa, vamos lá. Então, além dos navegadores, nós temos alguns programas pessoais, né? O Movie Maker para criar nossos vídeos, a galeria de fotos para a gente ver nossas fotos, o Emule já saiu até, agora a gente tem o BitTorrent, né? É um programa de altíssima viabilidade. Quem nunca ouviu o BitTorrent, procura o que é o BitTorrent, né? E, lógico, programas profissionais que a gente utiliza aí nas empresas, o CRM para cuidar dos nossos clientes, o ERP para gerenciar os recursos da nossa empresa, sistemas especialistas, sistemas de contabilidade, sistemas de CAD, sistemas de animação, sistemas... Então você tem todos esses softwares que rodam em cima do sistema operacional, são softwares aplicativos, né, que vão agregar valor, né, a gente fala agora tudo agregar valor, né, agregar valor ao nosso computador. Quando a gente compra um computador, a gente vai na loja, compra um computador, ele vem basicamente só com o sistema operacional e com pouquíssimos software aplicativos. Mas com o tempo a gente vai instalando, a gente instala um Word, instala um Excel, depois a gente instala um programa para assistir vídeo, depois a gente coloca um programinha para colocar legenda, um programinha para assistir rádio online. Então tem vários programinhas aí que a gente vai acabar instalando, quer dizer, o computador começa a ter mais funcionalidade para você, né? Bem, vamos falar do software básico, gente? Então, o primeiro é o sistema operacional. O que seria o sistema operacional? Quais são as características do sistema operacional, né? Então, sistema operacional, gente, é o principal software básico que nós temos na tecnologia, né? É ele que faz o meu hardware funcionar. Como que ele faz funcionar esse hardware? Vamos lá na lousa novamente? Então, a primeira coisa é o sistema operacional que é responsável por inicializar o hardware do computador. É ele que vai colocar tudo em ordem e deixar, olha, estou pronto, né? Ele que fornece rotinas básicas para o controle de dispositivos. Toda vez que você quiser conversar com a impressora, toda vez que você quiser conversar com USB, toda vez que você quiser conversar com a placa de vídeo, com o monitor, quer dizer, isso vai ter que ser intermediado pelo sistema operacional. É ele que vai fazer esse meio de campo. É o sistema operacional, gente, que vai gerenciar, dar prioridade aos processos e a interação de tarefas. Gente, não sei se vocês já perceberam, né, que eu acho que quem usa o computador todo dia, às vezes você tem várias janelas abertas. Você está com o Internet Explorer aberto, com o Word aberto, assistindo um filme aqui, ouvindo uma música lá, quer dizer, são vários programas abertos ao mesmo tempo. E o computador, quer dizer, o sistema operacional, o sistema operacional é que gerencia, olha, quem executa primeiro, qual é a velocidade desse aqui, quem que vai parar, quem que vai dar prioridade. Isso aí, apesar de o computador poder executar mais de um programa ao mesmo tempo, muitas vezes ele tem que fazer um escalonamento. O que é escalonamento? É escolher qual que vai ter direito a executar, né? Computadores mais potentes conseguem executar mais programas ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem aqueles computadores de 2 núcleos, 4 núcleos. Um computador de 2 núcleos, ele consegue executar 2 processos ao mesmo tempo. De 4 núcleos, 4 processos. A gente viu lá em hardware que nós temos um i7, que eles são 4 núcleos, mas tem 8 virtuais. Então ele consegue executar até 8 tarefas ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, gente, o computador não executa 8 tarefas, mas executa muito mais que 8 tarefas. Então ele fala, olha, não é a sua vez, fica paradinho aqui que é a vez de um outro programa executar. É assim que faz esse escalonamento. E quem faz isso é o sistema operacional. Só que pra gente, usuário, fica tão imperceptível que essa troca, olha, você roda e o outro não roda, acontece milhares de vezes no segundo. Então a gente nem percebe que, por exemplo, o Word parou. Às vezes lá na memória não está sendo mais nem endereçado, mas ele está lá na nossa memória, está ali parado. Mas a gente nem percebe que ele está parado, porque até ele rodar por todos os outros programas e voltar lá para o Word, né, a gente é tão rápido que a gente nem percebe. Tem essas questões aí no sistema operacional bem legal. E um dos motivos também, um dos objetivos do sistema operacional é manter a integridade de todo o sistema, né? Então é ele que mantém todo o meu computador funcionando. Se o meu sistema operacional dá problema, o meu computador dá problema. Aquela telinha azul,
né, da morte. Então é porque aconteceu alguma coisa, o sistema operacional deu problema, ele não conseguiu gerenciar um processo, ele não conseguiu gerenciar a memória, não conseguiu gerenciar nada, ele se perdeu lá e boot, né? Lógico que nos computadores modernos são mais difíceis de acontecer isso, mas quem usou o Windows 3.1, Windows 95, numa manhã de trabalho tinha que reiniciar várias vezes o computador, né? Começou a melhorar, gente, na plataforma Windows com o Windows XP. O Windows XP já deu um avanço absurdo, né? Tanto que até hoje, 15 anos depois de ser lançado praticamente, ele é utilizado. Tá? Então, vamos lá. Funções do sistema operacional. Quais são as funções dos sistemas operacionais, gente? Vamos lá. Gerenciar processos, gerenciar memória, gerenciar dispositivos e prover uma interface de acesso ao hardware e recursos do computador. Gente, vamos dar uma analisada nesse gráfico aqui, gente. Não sei se vocês vão conseguir visualizar com bastante... Uma figura, né, professor? Figura, gráfico não, desculpa, né, professor? Uma figura. Mas você tem aqui as pessoas que usam, né, os usuários que usam, né, toda essa plataforma. Vamos botar aqui usuário, e isso aqui já passa para plataforma tecnológica, né? Desculpa. Eles interagem diretamente, gente, com o sistema operacional. E o sistema operacional é que faz interação com o hardware. Que hardware é esse? A memória. Que hardware é esse? O processador. Que hardware é esse? As impressoras. Que hardware é esse? Os discos rígidos, né? Os mecanismos de backup, os terminais, por exemplo, os monitores. Quer dizer, o usuário se comunica com o sistema operacional e este, por sua vez, se comunica com o hardware. É bem assim esse modelo. Usuário, sistema operacional e hardware. Eu, apesar de estar tocando o sistema operacional, não estou usando o sistema operacional. Eu estou tocando o computador, desculpa. Eu não estou usando diretamente o computador. Eu estou fazendo uma interface com o sistema operacional. E o sistema operacional, e aí sim que ele vai passar a informação que eu estou querendo que ele passe para o hardware. Sempre assim. Bem, agora tipos de sistemas operacionais. Gente, quais são os tipos de sistemas operacionais que nós temos? O mais comum, acho que todo mundo conhece, é o sistema operacional do computador, né? O que a gente roda aqui no computador. E acho que a maioria, na verdade 92% dos computadores no mundo, é muito computador, eles utilizam a plataforma da Microsoft, a plataforma Windows. Eu mesmo sou um deles que gosto muito da plataforma Windows, né? Ele tem melhorado bastante nos últimos tempos aí. Mas não é só no computador que tem um sistema operacional. Nos novos dispositivos que nós temos por aí, eles também têm sistema operacional. Por exemplo, o celular, aquele celular que manda o WhatsApp, aquele celular que a gente assiste um vídeo do YouTube, aquele celular que a gente acessa o Facebook, é um computador completo. Eu falei na aula passada. Por ser um computador completo, ter processador, ter memória, ter armazenamento, ter todas aquelas premissas de um computador, de hardware, eles também precisam de sistema operacional. Só que é um sistema operacional um pouquinho diferenciado. E nós também temos sistemas operacionais para dispositivos embarcados. Vamos falar o que é dispositivos embarcados depois, para a gente explicar o que seria um software embarcado. Vamos lá nos computadores. Esse aqui, gente, é o Windows 7. O Windows 7 hoje é o sistema operacional mais utilizado no mercado. Ah, professor, mas foi lançado o Windows 8, foi lançado o Windows 8.1. Mas o Windows 7, quer dizer, a versão antiga, é ainda mais utilizada. O pessoal ainda não adotou completamente o Windows 8. O pessoal pensa que é touch, às vezes até, não sei se já colocaram, fez atrapalhar. Antigamente tem que ficar naquela telinha inicial. Então o pessoal ainda não adotou completamente o Windows 8, né? Isso fica mais para computadores que têm toque. Nem todos os computadores têm toque. O segundo computador, o software mais utilizado, gente, é o Windows XP. Olha, é um software muito antigo. O Windows XP aqui, que até hoje é utilizado. Na semana passada, gente, a Microsoft falou, olha, não dou mais suporte para o XP. As empresas que ainda utilizam o XP
tem muita gente, aquele sisteminha que roda no Windows XP que nunca deu problema, vão ficar sem suporte da Microsoft. Se alguém descobrir um vírus, se alguém descobrir algum problema nesse sistema operacional, a Microsoft não é mais obrigada a dar suporte, não vai fazer mais o update. O que a Microsoft está falando? Olha, migrem para o Windows 8, migrem para novas plataformas, né? E tá fácil migrar, gente. Né? A gente vai ver aí que quando o Windows XP foi lançado há 10 anos, 15 anos atrás, ele foi lançado por um valor de 500, 600 reais. Hoje você compra o Windows 8 por menos de 60 reais. Quer dizer, diminuiu bastante. E tem na Microsoft, na última, como é que eu chamo? Na última reunião do pessoal da Microsoft, lá eles definiram que o Windows 8 para dispositivos móveis vai ser gratuito. Não tem esse detalhe. Então, se você tem um dispositivo, um tablet com monitor de até 11 polegadas, o Windows 8 é gratuito, não é mais pago. Então, não tem mais por que a gente ficar com o Windows XP ou o Windows 7. Esse aqui é o Windows 8, para quem não conhece, prazer. Esse é o sistema operacional que eu utilizo atualmente, mas eu utilizo porque os computadores que eu tenho em casa são todos touch, então é muito legal você ficar usando, em vez de ficar usando o mouse, a gente até pensa, olha, eu vou pegar o meu braço e levar lá na tela. Não, mas às vezes você acaba se acostumando. Então é mais fácil, em vez de pegar o mouse e ir lá na barra de rolamento e fazer, às vezes eu pego e começo a rolar o computador por aqui. Fica até mais... É mais uma interface de comunicação com o computador. Então é bem legal mesmo, né? E os dispositivos touch, gente, então os dispositivos que tem toque, né, a gente fala touch, eles estão se popularizando, né? Não são mais coisas caríssimas. Com menos de R$1.000 você compra um notebook que tem touch agora. Mas não é só o Windows que tem o mercado, gente. Nós temos aqui o carinha da Apple, né? Esse é o Mac OS X. Utilizado só e somente nos computadores da Apple. Um bom sistema. Inclusive, toda essa parte de gráfica aqui, gente, toda a parte de estúdio, geralmente a plataforma preferida por eles são os Mac. A Pixar, né, que faz os desenhos animados em 3D, eles gostam de trabalhar com Mac também. Mas no usuário final, a gente, na faculdade, é muito difícil você ver um ou outro computador usando o Mac, né, Mac com Mac OS. Então, a maioria, como falei, 92% dos computadores do mundo utilizam Windows. Mas nós temos uma pequena porcentagem que ainda utiliza Mac. Ainda não, que está utilizando Mac. Está explicado porque o Bill Gates, né, tem aí durante 13 anos consecutivos, foi considerado o cara mais rico do mundo e ainda continua sendo. Essa história é bem interessante, vocês que o homem mais rico do mundo é o Bill Gates, né, ele tem 72 bilhões de dólares. Mas ele só teve uma época que um mexicano, que é o dono da Claro e da Embratel aqui, o Carlos Slim, ele foi considerado o homem mais rico do mundo, mas foi justamente na época que o Bill Gates doou 30 bilhões de dólares para uma fundação, para tirar a malária do mundo, é uma fundação filantrópica, né? Que é gerida pela esposa do Bill Gates. Então ele doou 30 bilhões e ainda sobrou 70. Acho que o cara tá sossegado na vida, tá? Aqui nós temos o software livre, gente, tá? Vamos botar aqui livre. Um deles é o Ubuntu. É o Linux, tá, gente? Que ele é gratuito, ele tem a grande chamada dele é que todo ele é livre, todo o código é livre. Os professores anteriormente estavam falando de plágio, né? Você não pode copiar e colar, que é proibido. Aqui na informática você pode copiar e colar e nem precisa definir a fonte, né? O software livre é justamente isso, você pega todo o código e fala, não, eu vou usar. E nem precisa falar que é do Linux, não. É meu mesmo, eu posso usar porque eu quiser. Né? Tem vários tipos de licença, lógico, né? Mas geralmente eu posso pegar todo o código fonte do Linux, desse sistema operacional aqui, o Ubuntu, modificar do jeito que eu quiser e vender para quem eu quiser, sem precisar pedir autorização para ninguém. Isso é o software livre, né? E essa comunidade livre da informática, gente, está crescendo absurdamente. Infelizmente ainda é um nicho. A gente vai ver um gráfico aqui que não é todo mundo que adotou o software livre. Realmente a Microsoft conseguiu penetrar no mercado de uma maneira que as pessoas já não conseguem se desvincular da Microsoft. Não, só rodo se for Windows, só consigo trabalhar se for Windows e com Office. Se uma empresa chega, não quero mais trabalhar com Windows,
aí colocam Linux, eu não quero mais trabalhar com Office, você coloca um LibreOffice, aí o pessoal da empresa já fala, não vou conseguir fazer isso, vai modificar, tem esse problema, né? Tem a questão da comodidade, né? As pessoas, às vezes, elas ficam muito resistentes para uma nova adaptação, porque elas já estão ali ambientalizadas, com aquele layout, para elas é muito fácil. Quando vem algum sistema operacional novo ou alguma versão nova, as pessoas ficam meio com receio, mas é justamente a mudança, né? E muitas vezes a mudança ela é necessária. Na informática, a atualização ela é constante. 6 meses aí para a nossa área é muito tempo, né? Então a gente tem que se manter atualizado também. Mas de qualquer maneira, gente, tem softwares realmente que são melhores. Você pega qual a melhor planilha e cálculo que existe, é Excel. Você pode ter os alternativos, mas nada faz o que o Excel faz, né? A Word é um ótimo editor de texto. Ótimo, ótimo mesmo. É que às vezes a gente não sabe utilizar o Word da maneira correta. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas se a gente só faz coisas básicas, acessar a internet, acessar um Facebook, fazer uma consulta no Google e digitar alguns textos simples, lógico que você pode mudar de plataforma. Mas se você for um usuário que demanda de mais recursos, aí você tem que pegar geralmente o melhor software, né? Você que trabalha com gráfico, você não vai fazer um desenho no Paint, apesar de ter gente que faz no Paint. Você vai pegar o melhor software para desenhar. Aí você vai pegar um Photoshop da vida, um CorelDRAW da vida, para fazer sua arte. Então você tem os softwares melhores, né? E a Microsoft geralmente tem esses softwares melhores. Agora, gente, vamos lá dar uma olhada. Aqui vocês vão perceber o mercado, né? O mercado de sistemas operacionais para desktop, o Windows 7 está mandando. Logo depois o Windows XP, quer dizer, um sistema operacional bem antigo, ainda está mandando. Agora que o Windows 8 está começando a crescer, né? O Windows Vista bem pequeno, e todos os macOS com versões antigas não dá nem 6% no mercado, quer dizer, muito pouco recurso. E os outros, inclusive os Linux, é 2%, mas se pegar o Windows 7, o Windows XP, o Windows 7, o Windows XP, o Windows 8, o Windows Vista, 92% no mercado é na Microsoft, gente. A Microsoft manda, ponto, nessa questão de sistemas operacionais. Em contrapartida, vamos falar de dispositivos SO para dispositivos móveis. Enquanto um desktop quem manda a Microsoft, nos dispositivos móveis, a Microsoft está apanhando e muito. Como assim? A Microsoft tem um sistema operacional para a Microsoft, para dispositivos móveis. É um carinha chamado Windows Phone. Só que ele não tem nem 3% do mercado. Quer dizer, enquanto no outro ele tem 92% do mercado, para os dispositivos móveis, para os celulares, para os tablets, não chega a 3%, 4% no mundo inteiro. Quem está mandando aí é justamente uma base Linux, né, um software baseado no software livre, que quem está apoiando é o Google, que chama Android, e a Apple, né, que tem o seu iOS. Então, nesse caso, nesse novo, a internet das coisas, que a gente está falando da internet das coisas, quem está mandando, a Microsoft está perdendo bastante terreno, né? Perdeu, ela chegou muito atrasada nesse mundo dos dispositivos móveis. Então quem começou foi a Apple, no início era só Apple, iOS. Logo depois a Google entrou com sua plataforma aberta, quer dizer, pode instalar em qualquer computador. Então a Apple só rodava no iPhone e no iPad. Aí o Android roda em qualquer fabricante, pode rodar no Samsung, no LG, na Motorola, em qualquer fabricante, até naqueles chineses baratinhos, né? E só uns 2 anos atrás, quer dizer, depois de muito tempo, só uns 2 anos atrás que a Microsoft entrou com o seu Windows Phone, quer dizer, ela chegou bem atrasado. Então o primeiro sistema operacional que a gente vai falar é o Android, líder absoluto do mercado, né? Tem algo em torno de 80% do mercado. Então a gente tem a última versão, é o Android 4.4. Esse aqui é o iOS, ele tem em torno de 16% do mercado. É o que roda no Apple, né? E nós temos o Windows Phone, é esse aqui, embarcado basicamente pela Nokia, né? A Microsoft comprou a parte de celulares da Nokia, interessante saber. Então daqui a pouco aquele celular Nokia não é mais da Nokia, é da Microsoft. Foi comprado no ano passado e estão finalizando a compra. A Nokia ainda continua a existir, mas só a parte de infraestrutura,
mas a parte de celulares, de tablets, tudo agora quem manda, quem é a dona é a Microsoft. Por isso que ela está rodando o Windows Phone, olha aqui, gente. O Windows Phone, e ela está em torno de 4% no mundo só, é o Windows Phone, né? A briga, gente, não terminou, a gente tem um mercado ainda grande para a gente ir atrás. A gente ir atrás não, a Microsoft ir atrás. Mas você vê que a Apple tem perdido bastante espaço, o Android está ganhando muito, é o que mais ganha espaço, né? Ela tomou todo o mercado da Apple, vamos dizer, a cada 10 celulares vendidos hoje, 8 roda Android, 1,5 roda o iOS, e apenas metade deles roda o Windows 8 aí, né? O Windows Phone. Agora a gente vai falar o que a gente tinha comentado ainda há pouquinho, né? Os dispositivos embarcados. O que é dispositivos embarcados? Gente, qualquer hardware precisa de um software para gerenciar. Então você pega um carro nos carros novos hoje tem computador de bordo. Eles tocam um vídeo, eles acessam a internet, eles navegam pela cidade. Então, eles têm um software lá dentro. Então aquele software é um SO para um dispositivo específico, embarcado. O avião, gente, ele tem um mega de um software lá em tempo real, que são softwares especialíssimos, né? São desenvolvidos especificamente para determinadas aeronaves, né? O Boeing tem a dela, a Airbus tem a dela, né? A Learjet tem a dela, então cada um tem seus softwares muito especializados que controlam o hardware, né? Vamos dar um exemplo aqui de 2 casos bem específicos. Aqui é um carro que eu considero um dos mais bem preparados eletronicamente. Aqui é um Ford Edge, aqui é a tecnologia do início ao fim, né, gente? Eu nunca vi tanta luz dentro de um carro desse aí. Sistema multimídia, telefone, apesar de todos os outros novos também terem isso, né? Depois nós temos um avião, olha aqui, gente, o avião, essa parte todinha, na verdade são vários monitores trabalhando em tempo real, né? Passando informações para o monitor, até controlando a aeronave. Hoje um piloto, a aeronave, hoje o software da aeronave, ele consegue tanto decolar como pousar o avião automaticamente. Às vezes o piloto está lá, é totalmente desnecessário. Hoje o software de avião é capaz tanto de levantar voo como pousar, né? Precisa de recurso. Mas você vê como poder eles são. Mas hoje o que acontece? Quando eles sobem, já estão na atividade cruzeiro, o piloto nem dá muita atenção. Quem está fazendo tudo ali é o software, gente. É o software que está dirigindo para você. Só em determinados momentos, para desviar de uma nuvem, ou aí que vai o piloto, ele toma novamente o controle do avião e tenta fazer as manobras. Mas geralmente o avião, se não tiver nenhum problema, ele sai do destino, vai até o outro, vai de um ponto ao outro, tudo pelo computador, tudo pelo software, né? E esse software a gente chama de software embarcado, porque ele existe dentro daquele avião só e somente. Você não vai instalar, imagina, vamos atualizar o software do avião, é estranho isso aí. Bem, e por último, gente, agora vamos falar de compiladores e interpretadores. O que é compiladores e interpretadores, gente? São softwares que fazem outros softwares. Legal. Então, eu quero criar um programinha de contabilidade. Eu preciso de um compilador e interpretador para programar. Eu vou usar uma linguagem de programação para isso e começar a rodar a aplicação. O pessoal, né, quem faz, por exemplo, informática aí para a internet, um curso também do IFRO, eles estão aprendendo a programar, quer dizer, eles estão aprendendo a fazer programas para o computador. Então, eles vão poder fazer um site, vão poder fazer um pequeno programa. É interessante isso. Então, existem os programadores cujo objetivo é criar programas para rodar no computador ou no computador ou em dispositivos móveis também. Então, gente, são softwares que fazem outros softwares ou equivalentes, programas que fazem outros programas. E eles utilizam linguagem de programação. O que mais a gente utiliza aqui, principalmente no estado de Rondônia, gente, o pessoal gosta muito de Delphi, tem muita aplicação em Delphi, tem muita aplicação Visual Basic. O pessoal está mudando aos poucos para o Visual Studio, é um C# da vida, né, um padrão mais novo, né, comandado pelo C#. E o Java, né? O Java é uma linguagem que existe há um bom tempo. Então, quando você fala em linguagem de programação,
está usando um desses 4, né, sua maioria, um desses 4 projetos, desses 4 plataformas. Tem um que está crescendo bastante, que é o PHP, que é específico para a internet, é o Python, que é específico para a internet também, tem outros aí, o Ruby on Rails, mas são várias linguagens de programação que te permitem criar programas para o computador, programas, sites e etc. Aqui, gente, é uma tela, realmente ficou bem pequeno, mas é uma tela do Visual Studio, né? Visual Studio 2013. O objetivo é criar programas, né, para rodar. Eu posso estar desenvolvendo aqui, por exemplo, o meu novo sistema de controle de estoque usando Visual Studio C#. Agora, um outro tipo de software, gente. Então, nós tivemos, olha aí, software básico, sistemas operacionais, foi visto. Software básico, agora a gente viu ainda há pouquinho, os interpretadores e compiladores, são programas que fazem programas. E o terceiro tipo de software básico são os dispositivos, né, os drivers dispositivos. Os drivers dispositivos, gente, é justamente o que me permite controlar a impressora, o leitor de código barra, o leitor biométrico, o scanner, quer dizer, tudo que você conecta no computador, até a placa de vídeo, eu preciso de um driver para fazer com que o meu sistema operacional consiga conversar com aquele drive externo. Então, são os famosos drivers dispositivos. A gente programa também para drivers dispositivos. Bem, a gente já passou de softwares básicos, agora a gente vai falar de software aplicativos, tá, gente? O que é que seriam os software aplicativos? Bem, software aplicativo, ele estende a função do sistema operacional, né? Como eu falei para vocês, né, eu quando compro um computador, ele vem com o mínimo de software aplicativo. Depois vou instalando novos, vou colocando mais softwares aí, e para agregar valor ao meu notebook, né, ao meu computador, ao meu tablet ou o meu celular. Então vou baixando o software que tem coisas específicas, controlar meu orçamento, controlar, assistir vídeo, assistir séries de TV e assim por diante, ler meus e-mails, navegar na internet. Então esses softwares que eu vou estar adicionando, né? Então eles estendem a função do sistema operacional. Um dos mais interessantes, que realmente a gente precisa basicamente todo computador, são os softwares de produtividade. E os dois maiores é o Microsoft Office versus o LibreOffice. Esse aí está o Office, né, todo aquele poder por dentro, e aqui o software livre, que é gratuito, né? Então você tem nesse software de produtividade, os principais softwares seriam o editor de texto, onde eu crio meus textos, uma planilha de cálculo, onde eu faço tabelas e faço cálculos complexos. Eu crio apresentação para poder apresentar alguma coisa, né? Banco de dados, onde eu armazeno as informações, e crio diagramas contextuais para criar um determinado fluxo, organizar determinada informação. Esses são os principais que nós temos. Se você escolher o Office, o que é que nós temos no Office? Você tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access e o Visio para fazer cada um desses itens. Se você escolher o LibreOffice, você tem o Writer, o Calc, o Impress, o Base e o Draw. Esses são os dois concorrentes do mercado. A escolha é de vocês. Os dois são muito bons para as tarefas básicas, mas efetivamente, se você for querer usar uma coisa bem mais poderosa, eu recomendo o Office. Qual é o grande problema do Office, gente? O grande problema do Office é que ele é pago, ele não é de graça, né? Então você tem umas particularidades. Só que a Microsoft, assim como ele diminuiu o valor do Windows, inclusive dando Windows de graça agora, ele também tem criado um marketing extenso aí em cima do Office. Ele criou uma versão online do Office, que é o Office 365, que você aluga o Office, né, por um determinado período de tempo, né, por um ano. Então você vai ter o Office completo, você vai ter o Office nas nuvens, você tem arquivos que podem ser acessados em qualquer lugar, você tem uma atualização garantida, você tem vários pacotes de ligação telefônica, você tem mais espaço no disco virtual, agora é o OneDrive, né? Gente, eu não estou querendo fazer propaganda da Microsoft, pelo amor de Deus, né, professora? Microsoft, eu estou falando que realmente é uma plataforma mais completa, por isso que é pago, né? A Microsoft é o que é, porque não é só o marketing, ela tem realmente uma plataforma um pouco mais completa. Só que, há um tempo atrás, para você comprar um Office desse, você pagava em torno de R$1.000, professor. É dinheiro. Imagina você tirar R$1.000 para ter um Office em casa. E sem tudo isso,
Agora você é capaz de comprar um Office, por exemplo, por R$ 179. Olha aqui, gente, só R$ 179. Você pode usar por 4 anos, né? 4 anos. 4 anos onde eu vou ter todas as atualizações necessárias, está tudo bonitinho. E o melhor, eu posso instalar em até 2 computadores, até 2 PCs. Se você for pensar, fazer uma continha aqui, vamos botar 4 anos, já vai ficar em torno de quantos reais por ano aí? R$50 por ano. Então, por mês, divide por 12, vai ser algo em torno de R$3 por mês. Se você dividir pelo número de computadores que você pode instalar, então, realmente, eu acho que em torno, fiz umas contas assim de cabeça, com R$2 por mês você tem o Office original completo no seu computador. É muito? Não, não é. R$2 por mês não é. Aonde é que a Microsoft vai ganhar dinheiro, então? Ele está ganhando dinheiro com serviços e não com o Office mais, né? Então, ele está abrindo bastante. Ele quer que o Office esteja em todos os computadores. Na semana passada também, semana retrasada, a Microsoft liberou o Office para todos os Androids, para todos os iOS da Apple, de graça, né? Aqui é o exemplo do Microsoft Office, gente. Ele é um Office que pode rodar tanto no meu computador, como pode rodar na web também, tá bem legal. Esse é o Office 365. Um concorrente direto do Office 365, gente, ele é o Google Docs, tá? Não se preocupa com isso. O Google Docs é um concorrente, que é Google, né? Microsoft, que tem o Office 365. São 2 concorrentes. O Google é gratuito, né? Você pode usar à vontade. O Office 365 você só usa pagando aquele valor, né, irrisório, mas em contrapartida você tem bem mais recursos, né? Outro detalhe aqui, gente, aqui é um Office na web. Esse aqui é um Word na web, gente, né? Aqui é um Word na web. Olha o que é que nós temos aqui. Nós temos aqui o Office tanto no Windows Phone como no Android, como no iOS. Então você tem um Office em várias plataformas, tá? E a grande questão que a gente fala, gente, que uma pergunta que a gente sempre faz: você realmente sabe usar todos os recursos dos programas que você usa, né, gente? Às vezes eu instalo, isso eu falo para meus alunos, eu já dou aula há um bom tempo aí, desde 98, são 16 anos dando aula. E muitas pessoas chegam aqui, foi no nosso primeiro dia de aula, a gente até comentou, que tipo de usuário você é, né? Muita gente pensa: eu já sei usar o Word, é só digitar lá o texto, marcar, mudar a fonte, eu sei colocar tabela, eu sei fazer tudo isso. A questão é, você realmente sabe usar o Word? Você realmente sabe usar o Excel? Então tem umas questões aí que a gente fica, que a gente pensa que sabe, mas às vezes não. Por isso eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo que eu fiz aí para vocês, né? Está até disponível no YouTube, aqui está o link, como usar o Office o Word da maneira correta, né? De uma maneira bem mais completa, do jeito que tem que ser usado. São 12 vídeos, algo em torno de meia hora de vídeo, meia hora, 50 minutos de vídeo, e você vai ver o poder realmente que o Word dá para criar índices automáticos, criar capas, criar referência bibliográfica, criar paginação. Às vezes a gente fica fazendo tudo na mão, né? E a gente tem maneiras automáticas, é só a gente saber trabalhar da maneira correta. Só lembrando, professor, esses links estão aí na carta de navegação da primeira semana, tá? Então são 12 vídeos curtos, você assiste aí, e é interessante que você assista e também tente fazer o passo a passo se você ainda não sabe. Bem, além dos softwares aplicativos, nós temos um subconjunto que são softwares utilitários, que ele acrescentam recursos ao sistema operacional. Por exemplo, o sistema operacional ele não compacta por padrão, então eu instalo um software que permite compactar um arquivo, um zip, o 7-zip, assim por diante. O sistema operacional por padrão, ele não lê arquivo PDF, então eu instalo um leitor PDF. O sistema operacional por padrão não tem um antivírus, então eu instalo um antivírus. Então são softwares que eles complementam a funcionalidade do sistema operacional, gente, né? Quais são esses os principais? O antivírus. O legal, gente, que o Windows já tem o antivírus, ele é muito bom. O compactador de arquivos, professora, ele também é bom do Windows, mas ele só trabalha com zip.
Tem um outro que é gratuito, que ele é até melhor, que é o que eu utilizo, inclusive, o 7-Zip. O PDF, a gente tem que instalar o Adobe Acrobat. Codificadores de vídeo, se você quiser assistir aqueles vídeos de todos os formatos, esse é importantíssimo você instalar. Às vezes você coloca um DVD no computador, não funciona, é que falta um codec, né? Então o que eu recomendo é esse K-Lite Codec Pack, é um dos mais completos. O Skype, gente, o Skype, nós temos o WhatsApp é para comunicar de telefone para telefone, mas se eu quiser comunicar com o computador, com qualquer telefone no mundo e qualquer celular do mundo, o Skype realmente é uma plataforma bem interessante. E se você tem o Office 365, você ganha 60 minutos de conversação gratuito todo mês. Professor, estamos já quase chegando aí nossa atividade de sala. Eu gostaria de propor que a gente assistisse a enquete, né, que fizemos, que o estúdio fez, para saber se os alunos conhecem, sabem o que é o sistema operacional, se eles sabem que utilizam, qual a versão que utiliza no seu celular. Vamos assistir e depois a gente chama a atividade de sala. Perfeito. Olá! Você sabe que o sistema operacional é um dos itens mais importantes em um computador? Simplesmente porque ele é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Mas antes de sabermos tudo sobre ele, você acompanha o que as pessoas pensam sobre o assunto. É relacionado a computador, né? É manutenção, é assistência, tudo isso. Sistema operacional são alguns adjetivos usados para poder melhorar a qualidade de aparelhos, notebooks, algumas coisas em informática. São sistemas que possibilitam melhorias, principalmente para poder agilidade, para poder utilizar alguns serviços. Uma usina dessa aí, aí tem um sistema operacional. Tem um local onde o pessoal faz um tipo de operação que comanda vários equipamentos. Sistema operacional eu acredito que seja de qualquer tipo de atividade, tendo sendo empresa ou governo, ele tem um sistema operacional, entendeu? Na verdade, na minha empresa, que eu trabalho na área de segurança, nós temos nosso sistema operacional, nós trabalhamos ponto fixo, mas nós temos as pessoas móveis que quando a gente precisa de um auxílio, alguma coisa, aí nós acionamos o sistema operacional. Um sistema operacional, a gente pode dizer que seria um tipo de sistema que ele gerencia todos os recursos que nós temos em um computador para poder garantir que nós tenhamos uma experiência adequada quando utilizamos eles. Então, por exemplo, nós temos uma situação em que o sistema operacional ele gerencia o processador, gerencia a memória, gerencia entrada e saída, ou seja, teclados, mouses, monitores, dentre uma série de outros instrumentos físicos que são necessários para que a gente possa ter uma experiência adequada no computador. O sistema operacional é o que gerencia o hardware. Os usuários podem se entender que é onde rodam os aplicativos, né, os softwares, tem interface, dados de entrada e saída. Um software que gerencia toda a parte de hardware do computador, né? A parte de periféricos, gerencia a memória, gerencia o armazenamento interno do computador. Enfim, ele gerencia a parte de redes, ele é responsável por gerenciar todo o equipamento ali, o computador completo, assim. A parte de periféricos, dispositivos de entrada e saída, toda essa parte de redes do computador, ele é responsável por tudo isso. Muito bem, né? Vocês assistiram aí a população falando, alguns deram conceito não tão certo, mas aí para vocês... Como é que está o povo? O sistema operacional, como é que é entendido pela população em geral, né? Você sabia antes dessa aula o que era sistema operacional? Vamos ver se agora a gente tentou clarear melhor aí a ideia de vocês. E pessoal, vamos para as atividades, logo depois a gente continua com a nossa aula. Ok, gente, a gente está aqui aguardando a interação de vocês. Olá pessoal, bem-vindos de volta aí.
Nós temos várias atividades aí para a gente resolver agora, então a aula foi bem corrida, com bastante assunto, então vamos tentar com calma responder todas as atividades. Eu espero que vocês aí do Polo participem bastante, porque as dúvidas sempre são bem comuns. Novamente, gente, uma das coisas que pediram antes da aula, né, a gente já entraram em contato com a gente, como conseguir software barato, como a gente sair do software pirata. Se lembram dessa sexta-feira agora, a sexta-feira negra que aconteceu? O maior ataque cibernético de toda a história do mundo. Mais de 150 países afetados, hospitais, instituições financeiras, ministérios públicos e assim por diante. Até o Brasil foi afetado. E tudo isso é ocasionado por quê, né? Alguns softwares piratas, softwares que não poderiam ser atualizados, softwares antigos. Então, tomar muito cuidado. Quer dizer, você, o seu PC pessoal, né, aquele teu computador pessoal, ele pode estar suscetível a ataques, mas pior do que isso é o computador da empresa, né? Imagina um lugar onde você está empresa, os arquivos da sua empresa, aquelas fotos. Hoje é difícil, a gente tira tanta foto, coloca no computador e esquece que aquela foto ali, aquele computador pode estragar, aquele HD pode estragar, pode parar de funcionar, você perde todas as suas fotos, né? Tem muitas questões de segurança, a gente vai falar também aí até o final da aula. E aí, professora Sara, vamos lá então para as atividades? Se tiver alguma dúvida, você pode passar aqui para mim. Ok, professor. A participação de vocês está muito boa, né? Eu estou vendo assim que está tendo bastante interação e retorno dessa proposta da atividade. Eu só peço aos professores mediadores que estão aí nos polos que respondam as questões de acordo com a disciplina. Eu estou vendo aqui que alguns fizeram aí tem respostas misturadas de português e de informática. Então, assim, isso dificulta um pouquinho para a gente acompanhar, mas, no geral, assim, todo mundo, vamos lá para a primeira questão, né? Vamos lá, Quais primeira são questão. Os exemplos de softwares básicos? E aí a gente viu durante a aula a questão, o que é hardware, o que é software, qual é a diferença entre um e outro, e agora a questão vem para você sinalizar, né, a alternativa que corresponde à questão correta. Muitos responderam aí que a correta é a letra D, né? Vamos lá ali para a tela, que é o Windows 7, Android e Ubuntu, né? E aí a gente pode comentar, professor, por que, por eliminação, por que não é a questão A, por que não é a B, por que não é a C? Então, vamos lá, gente, vamos por parte. A A tem hardware, né? Software é diferente de hardware. O C, vamos falar para o C. MS-DOS, Windows Media Player e Excel, isso aqui você está misturando sistemas operacionais com sistemas aplicativos. Então também não é isso aqui. Você tem um SO, MS-DOS é um SO bem antigo, Excel é um aplicativo, Windows Media Player também é um aplicativo. O Word, Excel e PowerPoint, eles são softwares aplicativos, né? Eles não são básicos, eles não são essenciais para o seu dia a dia. Tanto que tem gente que não usa esse programa, Word, Excel e PowerPoint. Em compensação, Windows 7, Android e Ubuntu são sistemas operacionais, são sistemas necessários para o funcionamento de determinado aplicativo, o Windows no PC, o Android no celular e o Ubuntu também no PC. Então, a gente pode estar assinalando aí a letra D sem nenhum problema. Ok. Agora vamos para a questão 2, né? A questão de você fazer a diferenciação. O que é diferencie de hardware e de software? E aí a ilustração mostrou isso para vocês de uma forma muito fácil, muito entendível, que hardware, a gente até brinca, né, no meio, que hardware é aquilo que a gente chuta, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue pegar, apalpar, pode ser considerado hardware, né? E software é um conjunto de instruções que servem, instruções essas, né, muitas vezes abstratas, que servem para operalizar algum
algum sistema, né? Então, o software a gente não consegue pegar. A gente não consegue pegar um software. A gente consegue pegar o que é hardware e o software é aquilo que a gente usa e brincando, fazendo uma analogia àquilo que a gente xinga, né? Muitas vezes a gente vai num banco, o sistema não está funcionando, o que a gente faz? A gente acaba de certa maneira, xingando aquele sistema porque não está no ar, porque caiu, porque está demorando o retorno. Então, gente, hardware é a parte física, vamos agora, em vez de chutar e xingar, hardware é a parte física e software é a parte lógica, né? O hardware, ele realmente a gente consegue tocar, a gente dá um exemplo aqui do notebook, pode ser aqui meu super celular também, né? Fazendo propaganda dele, online. O mouse da professora Sara aqui. Então temos os nossos 3 exemplos aqui. A nossa lousa virtual aqui do lado também, a televisão é parte de um hardware também. Professor, televisão é hardware? Pessoal, as Smart TVs de hoje, elas são computadores, tá? Inclusive, já tem algumas Smart TVs que vêm com Android, com WebOS, com Tizen, a Samsung é um sistema operacional chamado Tizen, o WebOS é da LG e algumas outras, e Android, Sony, Panasonic e assim por diante. Então, as televisões hoje são computadores, vamos dizer, são hardwares e softwares embutidos aí, embarcados, né? Vamos lá para a questão 3, professora? O que é o sistema operacional? O que o sistema operacional oferece aí aos usuários de computador, né? E a gente sabe que o sistema operacional é o responsável por fazer toda essa interface, essa interação entre homem e máquina. Você não precisa, a gente até comentou isso na aula passada um pouquinho, você não precisa conhecer o funcionamento interno da máquina, você não precisa aí, né, diferente de tempos atrás, você não precisa, de fato, programar a máquina para você se comunicar com ela, porque quem faz isso é o sistema operacional e apresenta diversas finalidades. Gente, até um tempo atrás existia a figura do cientista da computação, né? O cientista da computação é aquele cara de jaleco branco, né? Parecia um doutor, né? Na verdade eram doutores em física, em matemática, em mecânica, que eram tantos doutores aí. E para você manusear o computador tinha que ter um conhecimento de hardware e da linguagem de software absurdo, né? Então eles faziam realmente a linguagem de máquina, eles faziam o jampeamento, quer dizer, eles ligavam e desligavam para programar, ficavam ligando e desligando componentes da máquina para fazer a programação. Isso era muito difícil, então só os cientistas conseguiam se comunicar com o computador, fazer com que ele trabalhasse para você. Hoje não, até a vovozinha está usando o Facebook e o WhatsApp, né, professora? Né? Todo mundo está usando. O seu filho de 3 anos está com um computador de bolso, novamente. Hoje o celular está sendo usado bastante. O celular está sendo usado. Até uma criança de 3 anos utiliza o computador. Ele não é um cientista, ele não é superdotado. Né? É apenas uma nova geração, a geração alfa aí, que está com tudo aí na tecnologia. Uma questão bem interessante, gente, uma dica, né, não fazendo propaganda aqui, mas esse vale a pena. Para quem não assistiu ainda, o filme Estrelas Além do Tempo, professora. Falam de 3 mulheres negras, mulheres, né? A gente fala, nossa área de TI tem muito homem, aquela estigma é uma profissão masculina, mas a primeira programadora do mundo foi uma mulher, Ada Lovelace, né? As mulheres traçaram um caminho muito importante nessa área da TI, na área de computação. Então imagina, a primeira programadora do mundo não foi um homem, não foi um garotinho de 12 anos de idade, 15 anos, não, foi uma mulher chamada Ada Lovelace. E nesse filme aí, Estrelas Além do Tempo, acho que está no cinema ainda, é um filme novo, concorreu ao Oscar, o último Oscar. Falam de 3 mulheres negras que trabalharam para a NASA. Lindo filme, muito lindo. E uma delas foi uma das primeiras programadoras da IBM. Interessante é essa. Aí você vai ver como até para trabalhar nas máquinas antigamente era complicado. Eles demonstram muito bem isso aí, né? Então, a dica aí sobre assistir esse filme. Leva a família, até uma questão motivacional. Nossa, se eles conseguiram fazer isso há 50 anos atrás, 50 não, 60 anos atrás, né? 60, 70 anos atrás, por que eu não consigo fazer isso agora, né? Então vamos lá, professora, a questão 4.
Professor, só voltando um pouquinho, a gente está com uma dúvida do aluno, eu não sei qual o polo dele, mas ele pergunta assim, se todos os programas são softwares. Ele está... Sim, todos. O programa nós temos 3 nomes, né, apelidos. Né, tem tantas coisas, tem vários apelidos, né, mas então nós temos o software, sistemas, programas, né, são equivalentes, né. O mais bonito é a gente falar software, né, vai falar... Ainda enrola a língua software. Até para aprender mesmo os termos técnicos utilizados aí na sua área. É muito importante, você viu aí, né? Eu fiz de uma linguagem mais descontraída no início, falando essa diferença entre hardware e software, e o professor já fez uma explicação mais técnica, mais conceitual, né? Mas aí é bom a gente ter o termo técnico e saber fazendo essas analogias para poder entender melhor. Ok? Então, assim, vai treinando, quem tem dificuldade aí com a língua inglesa, de alguns termos, quanto mais você fala, mais aquilo você vai absorvendo e mais vai aprendendo o termo certo. Eu vou mais ainda, professora. O programa, a palavra programa pode ser até um termo pejorativo para a nossa profissão, né? Eu gostaria que você fizesse programinha. Não existe programinha. Eu mesmo, quando alguém fala que eu trabalho na área de desenvolvimento, de TI há bom tempo, Lilo, tem como você fazer um programinha aí para mim? É uma coisinha facinho. Primeiro, eu não desenvolvo programinhas, nem programas, eu desenvolvo projetos de software, né? Então, ao longo da sua produção, o programa tende a levar aqui, é uma coisinha simples, qualquer um pode fazer, um garoto de 10 anos pode... Sim, mas esse garoto de 10, 12, 15 anos, ou então uma pessoa, ele está desenvolvendo um projeto de software que tem toda uma arquitetura, toda uma ciência por trás. E isso é importante você passar, não só para você ter dentro isso aí de si, mas passar para o teu... É a questão também da valorização, né? Da valorização do profissional. Porque a nossa área, né, foi criando uma certa proporção e, assim, é muito... Desculpa essa expressão, esse termo, mas às vezes os outros consideram a nossa profissão como banal. Né, o cara da informática vai lá consertar, o cara do programa vai lá consertar meu computador, o cara do programa vai lá na farmácia fazer a instalação lógica de uma rede. Então, assim, a gente tem que começar a buscar essa valorização, mudar assim, a forma, né, para que o outro, de fato... Professora, eu vou até contar um caso, a gente tem um tempinho aqui, né? Desse ataque que teve aí da sexta-feira passada, que o mundo inteiro sofreu. Aqui em Rondônia, inclusive, deu uma entrevista há um tempo atrás, aqui em Rondônia já tem acontecido há um bom tempo. Empresas que têm seus dados sequestrados e a pessoa pede o resgate. Na verdade, ele criptografa o teu computador, você não tem acesso. Não tem jeito. Não adianta você ligar para ninguém. Lá, olha, eu vou conseguir... Você realmente perdeu os seus dados, tá? A não ser se você fez um backup. Aí, uma dessas empresas me chamou, Lilo, eu gostaria que você resolvesse esse problema. Eu falei, olha, não tem como. Isso aconteceu no início desse ano, faz uns 2, 3 meses. Não tem como. Realmente, a única alternativa é você restaurar o backup. Aí eu imaginei que o backup dele era feito, né? Só que o backup era feito na própria máquina. Então ele fazia o backup do sistema do banco de dados na própria máquina. Quer dizer, perdeu o backup. E o último backup que ele tinha feito fora da máquina tinha sido em outubro do ano passado, né? Aí ele queria matar o cara da TI. Nossa, como o cara da TI ele fez muita coisa. Realmente foi um amadorismo. Ele poderia ter feito isso, ter colocado na nuvem, ter criado mais filtros até chegar no seu computador, criado algumas regras de segurança da sua empresa, etc, etc. Aí eu fui conhecer o responsável pela TI de uma empresa grande, que fatura muito, inclusive. Era simplesmente um rapaz que aparecia lá uma vez por mês e ganhava R$200, né? Isso aí eu olhei para ele, quer dizer, você colocou a mão das coisas mais importantes da sua empresa, que são os dados, as informações de notas fiscais, os produtos, as informações de seus clientes, na mão de uma pessoa cuja responsabilidade é tamanha e pagando R$200, sabe quem é o culpado? Não é o cara da TI, é você. Você quis pegar a solução mais barata, você não levou a sério o seu próprio negócio. E isso é muito característico, assim, né? Alguns empresários acaba investindo muito em marketing, muito em algumas outras coisas e deixa de
investir no essencial, que é a proteção ali dos seus dados, né? É o famoso, você está deixando seus dados vulneráveis, você pode ali, é o famoso contar com a sorte. Nesse caso, o empresário lá perdeu, né, todos os dados, e assim, é complicado isso. Então um empresário tem que ter uma visão do todo, né? E faz parte, você enquanto profissional da área de TI, está alertando esse empresário ou essa pessoa que não tenha tanta familiaridade, dizendo, olha, é importante sim, por isso, por isso, por isso. Não é só ficar na fala, também provando. A questão, existe uma consciência geral agora, gente, principalmente em áreas em países mais desenvolvidos, ou pessoas já têm um certo esclarecimento, vamos dizer, que a área de TI é uma área estratégica para a empresa, né? A empresa tem que levar a TI a sério. Todo o planejamento dela para o futuro tem que levar a TI em conta. A TI é um braço estratégico para a empresa. E a empresa que pensa assim, realmente ela consegue ser um diferencial em relação às outras. Aí você está pensando, nossa, eu sou um polo aqui do interior, tem muito agronegócio. A TI pode ajudar o agronegócio também, né? Então nós temos até software de inteligência artificial que define qual é a melhor maneira, como fazer. Isso a gente consegue enxergar quando ocorrem as feiras, né? Aqui no estado, aqui em Porto Velho, também nos municípios. Essa tecnologia toda, às vezes você acha que não tem, mas tem a tecnologia por trás aí para dar todo esse subsídio e aumentar, enfim, os resultados, né? Seja de uma empresa, seja de um negócio, aqui no estado ainda, professora, aqui no estado a gente tem um caminho a trilhar para o pessoal realmente ter noção o quanto a TI, né, é importante, né? Não é apenas um programinha que eu instalei do Next, não. A grande pergunta que você vai fazer para a empresa, a grande pergunta que a gente faz para você é quais são quais são os pilares da sua empresa, né? A gente fala, para quem é da área de administração, a força humana, né? É importantíssimo, toda empresa precisa de uma força humana, mas um dos dados mais importantes é a informação que ela gera, né? Essa questão da força humana, dos processos e a informação, essa informação, quem tem que tomar conta é a TI, quer dizer, toda a informação gerada, manipulada, que tem que dar resposta, tem que dar apoio à decisão do empresário, do agronegócio, e assim por diante. Então a TI é importante sim, a gente tem que colocar isso na cabeça e disseminar. Ainda bem que lá fora, pelo menos lá fora, e com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir disseminar isso mais fácil. Vamos à atividade, gente? Tem bastante coisa, né, professora? Vamos lá, né? A pergunta é, quais são as principais funções aí do sistema operacional? E a gente teve a contribuição aqui, que a função, além de fazer essa interação usuário e máquina, é também fazer a gerência, né, de todos os recursos do sistema. Então, é o sistema operacional responsável por, vamos dizer assim, controlar, gerenciar tudo que está acontecendo, né? E passar essas informações. Boa. Questão 5. Escolha a opção que corresponde respectivamente ao sistema operacional, um software aplicativo e navegador de internet. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com a interação do Polo de São Francisco. Alguns alunos, um grupo, respondeu o seguinte, que é a questão A. E aí, professor, gostaria que o senhor explicasse por que não é a questão A. Qual foi o erro aí, o entendimento, né? Então, o software aplicativo, o Internet Explorer é um software aplicativo, né? Mas ele é um software aplicativo do tipo navegador. Em compensação, Microsoft Office é um software aplicativo que não é navegador. Então, A não é, né? A B você tem um hardware, então não é, um monitor LCD não é. O C, sistema operacional Windows XP, ok. Mozilla Firefox, navegador, ok. Internet Explorer, navegador, ok. Né? Também não tem, nós temos dois navegadores. Aí a gente tem que observar o enunciado, está pedindo respectivamente, ou seja, na sequência, né? Qual vem primeiro, qual vem segundo, qual vem terceiro. O último, Linux. A questão D, né? Linux é um sistema operacional muito famoso, inclusive. BR Office é uma opção ao Office da Microsoft, o BR Office, que agora é chamado LibreOffice. Ele é gratuito, então é um software aplicativo, e o Google Chrome é um navegador.
Perfeito. Acho que a opção D é a mais correta, professora. Bom, então espero que vocês tenham entendido por que não foi a A e sempre está fazendo também essa questão quando for em alternativas, que a gente costuma chamar de escritores, e por eliminação, né? Dá uma pensada com maior calma, é importante. As nossas provas, gente, até fazendo o link já com as provas, todas são no formato de questões objetivas. Então, a questão objetiva, às vezes você bater o olho assim, é natural a gente acreditar, eu bati o olho, eu tenho certeza que é essa. Então, assim, ler novamente, ler com calma, vai fazendo esquemas, vai fazendo essa técnica de eliminação, que aí você tem condições de encontrar com mais, né, facilidade ali, se você estudou também, a questão correta, tá? Então, ficar atento a isso. Questão 6 é bem pessoal, gente. Vamos lá. Qual os softwares que você utiliza no dia a dia? 5 softwares. Professora, o que você utiliza no dia a dia, professora? Vamos lá responder do aluno Samuel, né? O Chrome, o Word, o Windows Media Player, usa aplicativo para assistir filmes também. Filmes originais, né? Lógico. A gente espera, né, gente? A gente tem que ter, não basta ter o discurso de combate à pirataria. Não é o torrent, não, né, professora? Tem que, de fato, tem que, de fato, fazer as coisas corretas, né? Não é o Popcorn Time também não, né? Tem 2 programas que você não pode instalar, né? O Torrent e o Popcorn Time, né? Que você... Tem também um programinha chamado Brasil TV, não sei se você pode, eu acho que você também não pode instalar esse software, tá, gente? Popcorn Time é como se fosse um Netflix só de filmes, né? Ele é gratuito, só que ele é pirata, então nos Estados Unidos as pessoas estão sendo presas por causa disso, a não ser se você utilizar uma VPN, aí é outros 500. E o Brasil TV é um software que você pega todas as televisões da TV a cabo, você não precisa mais colocar, não tem aquele AZ-Box que o pessoal colocava para roubar o sinal da Sky e assim por diante. Agora não, eles estão fazendo via stream, então né, o pessoal, os piratas estão online aí, professora, o negócio está feio. E aí, professor, aproveitando esse gancho, tem aluno que está pedindo, aqui não se identifica o polo, assim, que o senhor desse algumas palavras de como adquirir o Windows por R$60, até mesmo para a questão de incentivo aí, a questão dos softwares originais e legais. Professora, eu vou mais ainda, tá? Qualquer aluno de uma instituição educacional, aluno tem que ser educação, de uma faculdade, de uma escola, ele teria direito ao software gratuito, ao Windows gratuito, tá? Então esses R$60 você não precisa nem pagar. Se você é aluno do IFRO, por exemplo, você teria direito a esses softwares gratuitos da Microsoft. A Microsoft dá para você, né? Não só o Windows, mas o Windows, o Office e tantos outros softwares. Só que você precisa estar cadastrado no programa Imagine da Microsoft, né? Esse programa você se cadastra, tem um site lá, Microsoft Educacional, você se cadastra lá e você tem acesso a todos os softwares de graça, né? Não precisa nem pagar R$60, R$60 se você não fosse estudante. Se você não for estudante, a Microsoft lança promoções, né? A questão dos R$50 é o seguinte: se você atualiza o seu software do Windows 7 para o Windows 8 ou 10, né? Então você paga só isso, não é uma licença full, né? E no início desse ano eles fizeram uma promoção também, todo ano eles fazem. Quem atualizasse do 7 para o 10 não pagava nada. A questão é você ficar de olho mesmo. Então, quando é atualização, a Microsoft está sendo bem aberta. Olha, eu tenho o Windows XP, eu quero instalacionar para o 10, para o Windows 10, você não pagaria nada, desde que o Windows XP fosse registrado. Do 7 para o 10 também não. Agora, nesse momento, parece que está sendo pago R$50. Tem que dar uma olhada lá nos termos da Microsoft, na Store da Microsoft. Mas se você é aluno, né? Se você conhece alguém que estuda no colégio estadual, você conhece alguém que estuda no IFRO, você conhece alguém que estuda numa faculdade particular, vocês têm acesso aos softwares gratuitos da Microsoft. Ele dá para você. A Microsoft está sendo boazinha? Lógico que não. Ele quer que você se
Você quer que você seja uma mão de obra no Microsoft. Você aprende o Windows Office na faculdade, você vai querer trabalhar com Windows Office fora da faculdade. Isso, lógico, é uma estratégia, né, gente? Mas você tem direito a esses softwares gratuitos, tá? Não é à toa que o Bill Gates, né? O Bill Gates é o carinha. Durante muitos anos foi considerado o cara mais rico do mundo. Muitos anos não, ainda é. O cara ainda é. O cara é top. Quando eu falo assim, durante 13 anos consecutivos foi considerado, depois baixou um pouco, né? Mudou a posição ali, mas depois retornou. E questão 7, 5 inventos, gente. 5 inventos da internet. Acho que o maior invento, vou colocar minha opinião pessoal, tá, gente? O primeiro invento interessante, em 1974, computador pessoal, o Altair 8800. Isso aí foi uma coisa que mudou, né? Antigamente as pessoas não tinham acesso ao computador. Com o Altair 8800, em 1974, foi criado um kit de computador. Na verdade, não era um computador, era um kit de computador. A gente fala, professor, que nessa época ocorreu uma grande revolução, né, da tecnologia com a inserção desse computador pessoal, que as pessoas passaram a ter acesso à própria internet também. Então, professor, a primeira coisa foi o computador pessoal, né? Então, é o computador dentro da sua casa. Eu vou dar uma invenção antes, a invenção do transistor, né? A invenção do transistor, ele transforma aquelas válvulas nos chips bem pequenininhos, por isso que hoje você tem computadores tão pequenos. Então, transistor, computador pessoal, depois a rede de computadores, né? Como conectar computadores, depois a internet e agora eu considero as redes sociais, como é que a gente consegue se conectar, são as grandes invenções, né, do mundo aí. Isso é na minha opinião, né? Não tem gente que vai falar a melhor invenção do mundo foi Excel. Aí é uma questão muito pessoal, né? Mas sem dúvida todos os inventos aí foram importantes. Gente, a nossa aula está finalizando. Até a aula de português instrumental, que eu também vou ficar aqui acompanhando vocês. E até a próxima e última aula nossa, que já vai ser a prova. Até mais. Até mais, gente.